pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né? O que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve, que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Fernanda, tenho 24 anos, sou aqui de Salvador, Bahia e vim aqui no canal da Pri, inclusive Pri, muito obrigada pelo espaço. Eu amo esse quadro aqui, o Storytime, sempre assisto todo mundo e enfim, é uma honra estar aqui também. Eu vou aqui contar pra vocês a minha experiência, as experiências que eu tive trabalhando em hostels aí pelo mundo, na verdade trocando o meu trabalho por hospedagem, que foi uma forma assim que barateou muito as minhas viagens. As 3 experiências que eu tive foram na plataforma Worldpackers, então eu paguei a anuidade lá, então pra você participar, pra você aplicar pras experiências, pra os trabalhos, enfim, você precisa pagar uma anuidade. Eu não sei exatamente quanto tá agora, mas na época que eu paguei foi R$240 o ano. Então durante um ano eu tive a possibilidade de estar lá aplicando pra vagas. No caso, eu apliquei para 3 vagas durante esse ano que eu tinha pago a anuidade. Hoje em dia tem uns planos diferentes lá, eu não sei muito bem explicar, mas basicamente você paga a anuidade, né? Depois você pesquisa lá qual lugar que você quer ir ou qual tipo de local que você quer trabalhar, se é num hostel, se é, enfim, em locais diferentes. Às vezes tem algumas fazendas, tem algumas pessoas que precisam de um cuidador. São trabalhos diferentes, tem vários tipos de trabalho, mas os que eu tive experiências, 3 vezes que eu trabalhei, que eu fiz os voluntariados pela Worldpackers, foram em hostels. A primeira vez foi na Califórnia, em San Diego. A segunda foi na Inglaterra, numa cidadezinha chamada Bournemouth. E a terceira foi em Praga, que é na República Tcheca, lá na Europa. Enfim, vou começar contando a minha experiência na Califórnia, que foi o local que eu passei mais tempo. Eu fiquei 5 meses lá, trabalhando e morando no hostel. Logo de início, né, quando eu tava fazendo a aplicação pra vaga, eu fiz a aplicação mais ou menos em outubro de 2017. Eu vi lá que eu queria ir pra San Diego, porque eu já tinha morado em San Diego antes, e eu amava aquela cidade, eu queria voltar pra lá de uma forma um pouco mais barata, e eu já tinha conhecimento da Worldpackers, eu já tinha conhecimento até desse hostel, inclusive, que eu fui, e aí eu achei esse hostel lá na Worldpackers, comecei a pesquisar, e aí fiz a aplicação. A aplicação, a gente responde tipo um formulário lá no site, pra cada host, pra cada hostel, é um formulário diferente, então não tem muito assim um padrão, mas enfim, geralmente eles fazem umas perguntas assim bem gerais, você responde lá em inglês. Alguns deles pedem pra fazer uma chamada de vídeo com você, alguns não. O hostel da Califórnia pediu pra fazer uma chamada de vídeo, então eu fiz uma chamada de vídeo com a gerente lá da época, toda em inglês. Ela inclusive, ela falava português e tudo mais, ela é americana, mas ela falava português, só que a gente só falava inglês, então, e claro, né, eu ia ter que falar inglês lá, então a entrevista foi toda em inglês, mas pra esse hostel eu não precisava ter o inglês, assim, avançado nem fluente. Eu já tinha um inglês bem avançado naquela época, mas eu conheci várias pessoas lá que quase não falavam inglês, mas estavam lá trabalhando. Dependendo da vaga, você vai ver lá os requisitos, tipo idade, ou tempo mínimo que você tem que ficar, algumas outras coisas, depende de cada vaga, mas não é nada mirabolante não, tá? É bem tranquilo. Fiz a aplicação, passei, continuei em contato com ela através do WhatsApp e chegou lá no final do ano de 2017, em dezembro, bem no inicinho, eu fui pra San Diego novamente, feliz da vida, que ia morar no hostel de graça. O trabalho em si, ele era muito fácil, ele era bem simples, era limpeza mesmo, porque eu apliquei pra vaga de housekeeping. Tinha outro tipo de voluntário lá, que eram os voluntários de recepção, só que era muito trabalho. Então o problema, assim, era
era esse, o perrengue, assim, no dia a dia de trabalho, era que era um volume grande de trabalho. Porque o hostel, ele ficava em Downtown, San Diego, e tinha a casa principal nessa sede, porque esse hostel que eu trabalhei, tinham várias sedes pela cidade. Uma na praia, enfim, um em outro bairro, só que esse que eu trabalhei era meio que o maior, assim, de todos, porque ele tinha a casa principal. Do lado da casa principal tinham 4 bangalôs, que cabiam cerca ali de 4 beliches. Tinha um espaço para 8 hóspedes, 4 bangalôs com espaço para 8 hóspedes cada. Então tinha a casa principal, que tinha 2 andares, esses 4 bangalôs, e além dessa área tinha uma outra casa, logo assim na esquina, e atrás do hostel tinha uma outra casa também. Então eram 4 locais, assim, pra gente focar a nossa atenção na hora do trabalho. E aí, o problema mesmo era esse. Mas com o tempo a gente ia pegando o ritmo e tal, e acabava sendo tranquilo. Porém, era cansativo. A jornada de trabalho era de 24 horas por semana. Então, 4 dias por semana e 6 horas por dia. O trabalho, ele podia ser de 2 tipos. Ou eu trabalhava limpando todos os banheiros de todos os locais ali, dos 4 estabelecimentos do hostel, e todas as áreas comuns. Então, as cozinhas, as salas, os corredores, as escadas, eu tinha que limpar também. Ou eu fazia um outro tipo de expediente, que era o expediente de arrumar as camas e limpar os quartos. Então, tinham lá os check-outs. Então, por exemplo, se tivessem 30 check-outs, 30 hóspedes saindo do hostel naquele dia, eu teria 30 camas pra arrumar. Se tivessem 10, eu teria 10 camas pra arrumar. Mas mesmo assim, eu teria que limpar e passar em todos os quartos pra tá tirando lixo, pra tá limpando e tal. Tinha épocas que era mais tranquilo, quando tinha tipo 10 camas, mas quando tinha tipo 30, era um pouquinho complicado. Mas assim, eu fazia, eu tava feliz da vida, eu não tava me importando, porque eu tava meio deslumbrada assim com o fato que eu estava em San Diego e que eu também não estava gastando muito dinheiro lá. Uma outra questão que pesava um pouco assim no trabalho era que, por mais que a gente terminasse mais cedo, a gente não poderia ficar de boa lá na vida. A gente tinha que fazer o que eles chamavam de special projects. O expediente era de 10 da manhã a 4 da tarde. Então, se eu terminasse às 2, eu tinha que ficar de 2 às 4 fazendo special projects. Esses special projects era tipo assim, limpar os ar-condicionados que ficavam assim na parte de fora dos bangalôs. Ou então, regar as plantas, limpar os lustres de algum lugar. Ou então limpar os rodapés, limpar a parede que às vezes estava suja, limpar as cortinas. Algumas coisas assim que eram tranquilas, mas que podia não ter. Mas eu tava lá, amava aquele lugar. Então eu tratava o hostel como se fosse minha casa, ainda mais ficando lá 5 meses. Então eu fazia feliz da vida. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa e eu tô ali, realmente eu vou lá e me dedico. Então me dedicava muito. E esse me dedicar muito que foi o problema. Porque eu comecei a não ter mais energia pra nada. Eu também tava namorando um gringo lá, que eu conheci lá no hostel com, tipo assim, menos de 2 semanas eu comecei a namorar, que eu tinha chegado no hostel, eu comecei a namorar com esse gringo. E o namoro começou a ser abusivo. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube, contei lá toda a história do relacionamento abusivo. O meu canal é Fernanda Tourinho. Mas aí eu comecei a desenvolver crise de ansiedade. Foi, assim, bem intenso. Começaram a surgir vários perrengues lá no hostel, de alguns hóspedes malucos, de hóspede que caía de cima da escada e batia a cabeça, hóspede que dava doida lá e ficava batendo a cabeça na parede. Sim, a gente teve isso. Teve hóspede roubando carteira de outro, tipo assim, na frente de todo mundo, quase, achando que ninguém ia ver. Enfim, alguns perrenguinhos básicos esses aqui que eu tô contando, mas que no dia a dia aquilo ali se desgastava, sabe? Mas foi uma experiência muito boa, assim, quando eu paro pra olhar, porque eu tive muito aprendizado, assim. Foi um momento de muito autoconhecimento e de muita liberdade, muita independência. E foi uma viagem, foi um período ali muito barato pra mim. Tinha semanas que eu não gastava nem $10, porque às vezes as pessoas deixavam resto, assim, às vezes a pessoa ia passar um final de semana e comprava um pacote de arroz. E aí não usava o pacote de arroz todo no final de semana, então deixava lá. A gente tinha uma caixa de donations, então quando a pessoa ia embora, ela deixava as coisas dela ali que sobraram ali. Então a gente sempre pegava, eu e minhas amigas, que eu fiz, enfim, várias amizades lá, a gente pegava aquilo ali e fazia as nossas refeições. O hostel também dava café da manhã, tinha jantar também algumas vezes, à noite. Era mais tranquilo, assim, viver. E acabou que foi uma viagem bem barata. Uma coisa interessante, uma coisa legal de lá também, era que eles valorizavam bastante o nosso trabalho. Então, quanto mais special projects a gente fazia, mais a gente era reconhecido. Então, toda semana tinha uma reunião lá dos staffs. E aí, os gerentes, eles falavam quem era o staff da semana
semana e dava um vinho lá pra gente. Então era uma forma legal, assim, de reconhecer o trabalho. Às vezes a gente se esforçava muito pra fazer alguma coisa. Eu e as outras meninas brasileiras que estavam lá também como voluntárias, a gente ganhou várias vezes. Então era muito legal, a gente sempre dividia. Então tinham várias coisas legais também. A gente teve vários perrengues também com bed bugs. Não sei se vocês sabem o que são bed bugs, mas se eu não me engano, a gente chama aqui no Brasil de percevejo. À noite, ele vai subindo no nosso corpo e pica o nosso corpo todo. Então parece que são picadas de pernilongo. Só que a gente dorme sem nada e acorda no dia seguinte se coçando toda, cheia de bolinhas assim pelo corpo. A minha segunda experiência sendo voluntária em hostel foi na Inglaterra, como eu falei, numa cidadezinha a 2 horas de Londres chamada Bournemouth, uma cidadezinha pequena de praia, maravilhosa. Eu tava já planejada pra ir pra Europa, mesmo antes de ir pros Estados Unidos. Meu plano desde sempre era ir pros Estados Unidos, ficar lá o tempo no hostel, voltar pro Brasil, trabalhar bastante aqui e ir lá pra Europa pra trabalhar em hostel lá também. Então eu fiz a aplicação pra uns 7 países diferentes, sem brincadeira. Ninguém me aceitava, na verdade só um hostel me aceitou, que foi o hostel de Praga, que me aceitou pra setembro. E eu ia pra Europa, eu ia chegar em Lisboa, ficar na casa de um tio meu lá por um tempo, e eu ia pra lá dia 20 de julho. Eu só podia ficar na casa de meu tio, assim, uns 10 dias mais ou menos, né? Porque senão eu ficar lá até setembro era abusar demais da boa vontade dos familiares, né? E eu também que não queria ficar um mês lá em Lisboa, eu queria realmente ir pra outros lugares. Eu não queria... Eu já tinha visto, na verdade, esse hostel em Bournemouth, só que eu fiquei, pô, eu nunca ouvi falar em Bournemouth. O que eu ouvi dessa cidade é que é uma cidadezinha pequena, e eu não sou muito fã de cidade pequena, e é na Inglaterra, o dinheiro lá é libra, é muito caro, e, meu Deus, não vai rolar. Só que aí era a única opção. Eu fiz, eu vou aplicar pra isso aqui, porque as fotos do hostel estavam muito bonitas. Quando você vê a vaga lá no Worldpackers, você consegue ver as pessoas que trabalharam lá antes falando os depoimentos delas. E tinham vários depoimentos legais, inclusive depoimentos de brasileiros. Então eu comecei a ficar, pô, é um lugar legal aqui, então deixa eu ir, né? Vou aplicar. Apliquei. Assim, 40 minutos depois, a mulher lá me aceitou, a gente conversou rápido no chat lá da Worldpackers e pronto, fui. Chegou lá, gente, eu me apaixonei pela cidade. Eu achei que eu não ia gostar porque era uma cidade pequena, mas eu me apaixonei porque não tinha burocracia pra nada. Eu saía do hostel, 10 minutos eu tava na praia, meia hora eu chegava andando, na verdade correndo, eu chegava na cidade do lado. Então era muito legal, assim, era uma cidade que tinha bares, era uma cidade muito jovem, então era muito legal, assim, eu gosto de sair e tal, então pra mim era maravilhoso. Tinham vários parques também, eu amo ficar em parque, ir pra parque lá, ficar lá ouvindo música sozinha, na minha. Nossa, era maravilhoso, eu amei ir pra essa cidade, me surpreendeu bastante, e também o trabalho em si lá também me atraiu. Era um pouco diferente o trabalho de lá do trabalho de San Diego, na verdade era bem diferente. Lá eu tinha que cumprir 7 expedientes. Cada expediente podia cargas horárias diferentes, mas na verdade eu só tinha que cumprir a tarefa do expediente. Eu não precisava cumprir necessariamente uma carga horária fixa, sabe? Eram 3 tipos de expedientes. O hostel em si era bem menor do que o outro lá, era uma casa só que ela era bem alta, assim, então tinha uns 2 andares pra cima, o térreo e mais um andar pra baixo, então eram 4 andares. Um dos expedientes era limpar a cozinha, que tinha que estar pronta até 8 da manhã, ela recomendava a gente acordar às 6. Tinha um outro expediente, que era o expediente de lavar banheiro, de limpar todos os banheiros lá do hostel, que também tinha que estar pronto até 8 da manhã, e tinha o expediente de limpar as áreas comuns do hostel, que tinha que estar pronto até as 2 da tarde. Na verdade, ela falava que era pra ser entre 11 e 2 da tarde, então a gente podia começar às 11 e terminar às 2 da tarde. Ela não colocava a gente pra fazer a mesma coisa sempre, que nem era lá no hostel em San Diego, que no hostel de San Diego, por exemplo, o primeiro mês eu só lavei banheiro, depois eu fiquei só praticamente arrumando cama, então não era só o mesmo trabalho. Ela era bem legal, assim, porque ela não queria que a gente ficasse, tipo, em desvantagem em relação a um ao outro, sabe? Por exemplo, um dia eu tinha o expediente do banheiro, e aí de manhã, e aí logo depois eu tinha o de áreas comuns. Aí no dia seguinte eu só tinha que limpar a cozinha. Aí no outro dia eu tinha cozinha e áreas comuns. Aí no outro dia só banheiro. Então era bem diversificado. Eu acordava às 6h50, lavava meu rosto, escovava os dentes, trocava de roupa, descia lá pra a área lá que eu tinha que pegar as coisas de limpeza, fazia o trabalho, geralmente mesmo em 40 minutos. Às vezes, dependendo de como tava o estado, eu fazia até em meia hora, tá? Eram umas coisas muito fáceis
fáceis, assim, de limpar. Não era nada difícil, assim. Não tava, geralmente, muito sujo. Dava 8 horas, na verdade, umas 7h40, assim, mais ou menos. Eu já tinha terminado. Aí eu tomava café da manhã, umas 8h30, eu voltava pro meu quarto, voltava a dormir. Se eu tivesse um outro expediente no dia, que seria a limpeza das áreas comuns, eu acordava novamente às 10h30, que às 11 eu começava a trabalhar de novo, e aí geralmente eu terminava 12, 12h30. Era um pouco mais demorado porque eu tinha que ficar subindo e descendo com o aspirador de pó pra ficar lá aspirando o carpete, porque era tudo carpete. Então tinha dias que eu tinha, assim, no máximo 2 horas, assim, de expediente por dia. Sempre a partir de 12h30 eu tava livre pra fazer o que eu quisesse. Tinha dias também que eu só fazia o expediente de manhã cedo, então a partir das 7h40 eu já tava livre também, então eu voltava a dormir, acordava umas 10 da manhã e tinha o resto do dia livre. O que era muito bom pra mim, porque eu não cheguei a citar, mas eu trabalho online, né? Eu sou astróloga, terapeuta holística. Pra melhorar ainda, às vezes a gerente chamava a gente pra fazer alguns trabalhos extra. E esses trabalhos extras eles pagavam. Então no total eu fiquei lá 5 semanas, então 1 mês e 1 semana. Eu cheguei a ganhar umas 60 libras com esses trabalhinhos assim. E inclusive, vocês lembram que eu falei que eu tava com receio de ser caro e tal? Gente, eu me surpreendi muito porque não era caro. O primeiro dia que eu cheguei lá, tinha outros brasileiros lá, né? Então eu já cheguei logo pedindo dicas. Gente, onde é que eu compro comida barata aqui e tal? Eles já me deram dica. Era exatamente atrás do hostel, então assim, foi maravilhoso. A última experiência que eu tive foi em Praga, na República Tcheca. Eu fui pra lá pra ficar 1 mês. A vaga de lá não era de housekeeping, era de ajudante de barman. Então no hostel tinha um bar e eu ia ficar lá ajudando o barman no que precisasse. Só que o bar, ele não só funcionava à noite, ele funcionava o dia inteiro, porque de manhã tinha café da manhã lá. Eu ajudava lá no café da manhã, quando eu era escalada pra ficar de manhã, ou então eu ajudava à noite. Geralmente era de manhã que eu ajudava. A carga horária semanal era de 20 horas, não era muito alta não. Era bem tranquilo, o trabalho era muito simples, não era um fluxo super alto. Em relação à aplicação, pra lá também eu não precisei fazer entrevista, foi só no chat, foi bem tranquilo. Lá não era tão organizado, era uma coisa assim meio desorganizada, a gerente não tava ligando muito, nossos horários era feito no papel, a gente tinha que ir lá colocar os nossos nomes. Nos outros hostels era tudo muito organizado. Logo quando eu cheguei, ela nem me mandou mensagem, nem apareceu lá. Então eu já comecei a achar bem estranho, assim, tipo, ninguém sabia muito o que falar pra mim. Tinha outros voluntários que eram brasileiros, inclusive. As pessoas que trabalhavam mesmo lá eram todas funcionárias mesmo do hostel. Eram tudo os barmans lá, que eram meio que faz tudo. Eles meio que nem sabiam muito, assim, o que me falar. E eu ficava, gente, o que é que eu faço aqui? Aí teve um dia lá que ela chegou a aparecer e me explicou umas coisas assim, mas mesmo assim era uma coisa bem solta. E aí o trabalho dependia muito também do barman. Às vezes um deixava a gente colocar as bebidas, às vezes outro não falava que não era pra gente colocar as bebidas. Um ensinava a gente a fazer bebida, outro não ensinava, fazer os drinks, né, que tinha lá no hostel. O problema em si era assim, o hostel ficava numa região de Praga que, assim, gente, é porque eu sou o tipo de pessoa que eu sinto muito, assim, a energia do lugar. Se você é assim também, você vai me entender. E esse bairro era, assim, muito pesado. Era uma energia muito, 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 muito pesada. E eu trabalho com coisas de energia, eu trabalho com espiritualidade. Pra mim, aquilo ali me incomodava muito, muito mesmo. E o hostel em si, ele tinha uma energia muito pesada também. Tinha uma galera lá no bairro, eu ia dormir. No dia seguinte, quando eu acordava pra ir fazer o meu expediente lá de café da manhã, a galera ainda estava lá. E tipo assim, às vezes eram vários dias seguidos. Eu ficava, meu Deus, gente do céu, eram as mesmas pessoas. O povo chamava aquele bar lá de The Black Hole, ou seja, o buraco negro. Você entra e você não consegue sair. E as pessoas consumiam muita droga, bebiam demais, então era aquela energia densa assim, sabe? E a outra brasileira que tava lá também como voluntária, a gente se conectou muito, ela também é toda esotérica que nem eu, e a gente ficava tipo assim, trocando experiência. Meu Deus, eu tô sentindo muito a energia pesada aqui. A cidade em si é maravilhosa, eu amei Praga, mas a experiência no hostel, as pessoas lá eram legais assim, mas a energia puxava demais pra baixo assim, não era legal. Eu e essa minha amiga Bruna, que eu fiz essa amizade lá maravilhosa, foi um encontro assim de outras vidas, um reencontro na verdade.
verdade, a gente resolveu que a gente ia viajar. Então a gente saiu do hostel, falou lá pra gerente, então, não vai mais rolar. Eu tinha todo esse dinheiro pra viajar pela Europa? Não tinha. Por quê? Porque eu não tinha me planejado pra fazer viagem, eu tinha me planejado pra trabalhar em hostel. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás de Couchsurfing, que é, tipo assim, basicamente você ficar na casa de alguém de graça, nem que seja num sofá. E a gente fez isso, não foi através do aplicativo, né? Se você conhece, assim, o termo Couchsurfing, você sabe que tem um aplicativo. Foi através de grupo no Facebook de brasileiras que trocam hospedagem na Europa, só pra vocês terem uma noção. E assim, a gente viajou, a gente foi pra Berlim, pra Amsterdã, pra Ghent na Bélgica, pra Bruges na Bélgica também e pra Bruxelas. Tudo isso foi sem pagar hospedagem. Na verdade, a gente pagou só 2 dias. Dos 4 dias que a gente ficou, na verdade, as 5 noites que a gente ficou lá em Amsterdã. Essa história é um pouco mais longa que isso, tá? Não foi todas as hospedagens que a gente conseguiu. Não foram através do grupo no Facebook, na verdade, só foram 2. Só que tiveram outras conexões aí. Enfim, eu vou contar mais pra frente no meu canal lá, se vocês quiserem ver, já fazendo o jabá aqui. Eu vou contar mais pra frente, mas é porque essa história é um pouquinho mais longa, né? Não dá pra contar aqui, senão eu vou desvirtuar o objetivo do vídeo. Finalizando essa parte, né, das minhas experiências, eu já mostro pra vocês que dá sim pra viajar de forma barata, gente. Eu tenho o privilégio de trabalhar remotamente, né, de trabalhar online, de, enfim, não trabalhar pra ninguém, de trabalhar pra mim mesma, mas mesmo que você não trabalhe, você consegue se planejar pra tirar, tipo, 2, 3 semanas e ir pra algum lugar se você não quer gastar tanto, ou se você quer ter uma experiência diferente. Tem muito lugar lá na Worldpackers, deem uma olhada lá, vocês conseguem ver as vagas mesmo sem pagar a anuidade, então dá pra vocês terem uma noção. No YouTube deve ter aí muita gente falando sobre experiências com a Worldpackers. Se vocês tiverem interesse, né, vão buscar informação, é importante ir bem informado, ouvir muitas experiências, assim como no Au Pair, né, tem aqui muita gente aqui no canal da Pri falando sobre Au Pair. Geralmente quem quer ser Au Pair geralmente vai buscar aí um monte de experiência. A mesma coisa, gente, se quer ser voluntário através da Worldpackers, vai atrás de experiências das outras pessoas pra você já ficar bem ligada lá no que pode acontecer. Então essa é a primeira dica pra caso você queira fazer esse voluntariado. Outra coisa também que é muito importante é a carga horária. Eu não indico, se você tá fazendo uma viagem pela Worldpackers porque você quer baratear, mas mesmo assim você quer continuar viajando, eu não indico você pegar vagas que sejam mais de 24 horas semanais, porque vai ficar pesado, vai te cansar. E outra coisa também, pesquise sobre o hostel que você vai, se for um hostel, né? Pesquise imagens no Instagram, veja mais sobre o hostel, pesquise também em site de hospedagem mesmo, como se você fosse um hóspede, porque ali vai ter também as reviews e aí as pessoas vão estar falando sobre o hostel. Dá pra ter, assim, uma boa visão sobre o lugar, sabe? Isso pode te poupar de muito perrengue, tá? Real, assim. Mas também eu sugiro você evitar hostels que tem muita madeira, tá? O meu parecer aqui é que vale muito a pena se você tá querendo baratear a sua viagem, ou então se você tá querendo fazer, assim, um intercâmbio pra desenvolver alguma língua e não quer ficar numa sala de aula estudando. Essa experiência é maravilhosa. Eu desenvolvi muito meu inglês, foi muito bom pra mim, assim, pra eu me virar mais, assim, no inglês, no cotidiano. Fora que você conhece muita gente diferente, faz amizades aí com pessoas diferentes no mundo. É isso, minha experiência. Se vocês gostaram, deem um like aí, se inscrevam no canal da Pri, porque eu sei que ela tá aí rumo aos 100 mil inscritos. Vão lá no meu canal também, se inscrever, que eu tô começando no YouTube, mas já tem vários conteúdos lá de astrologia, espiritualidade, tem algumas histórias da minha vida também, vou contar mais histórias também. Me sigam lá no Instagram, meu Instagram profissional, que eu falo de astrologia, de autoconhecimento, espiritualidade, é Propósito Astral. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado de toda essa experiência. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar lá no direct no Instagram, ou coloque aqui nos comentários que depois eu vou ler, e aí eu posso responder pra vocês. E é isso, muito obrigada, espero que a gente se veja aí em outros momentos. Muito obrigada, Pri, pelo espaço, e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça que no mês de outubro teremos 30 dias seguidos de vídeo, então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela, com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz pra vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!